Saudações a todos, nossos agradecimentos àqueles que nos acompanham nessa série de estudos sobre ciência e espiritualidade, na expectativa de descobrirmos o quão próximo ou distante estão ainda essas duas áreas de conhecimento, e também na esperança de que, em algum momento, eles irão se tocar e irão se comprovar reciprocamente. Hoje temos o tema Sintonia e Ressonância. Vamos abordá-lo em duas etapas. Na primeira etapa, no primeiro vídeo, trataremos de aspectos científicos, tal como a física define e tal como ela aplica os conceitos de sintonia e ressonância no universo à nossa volta. Na segunda parte, nós veremos se esses conceitos, definidos pela física, são passíveis de serem aplicados a algum fenômeno espiritual. Com o compromisso de que, ainda agora nesta primeira parte, nós tentaremos abordar, resgatar esses fenômenos de uma maneira muito lúdica e conceitual, sem ser necessário nenhum conhecimento prévio da parte científica. Vamos primeiro à vinheta. Começamos então relembrando que já discutimos e estudamos o fenômeno da sincronicidade, tal como apresentado por Jung. Fenômeno de sincronia, vimos sincronia de sinais vitais com grupos de pessoas sujeitos a estímulos simultâneos, conforme relatado, mensurado em experimentos científicos. E hoje estamos tratando de sintonia, mas não trataremos ainda de corrente mediúnica, porque, de fato, não é possível falar de sintonia sem falar também em ressonância. Os fenômenos estão muito interligados. Então, ficaremos apenas com esses dois, principalmente na parte que vai tratar dos aspectos científicos. Relembrando que a sincronia foi definido como sendo uma palavra que vem do grego, vem de dois termos gregos, sim, quer dizer juntos, e cronos, quer dizer tempo. Sincronia, ao mesmo tempo, simultâneo. Esse nado sincronizado está sendo apresentado aqui na imagem, eles ocorrem ao mesmo tempo. As nadadoras têm movimentos exatamente sincronizados. Já a palavra sintonia, embora muito parecida, tem outro significado. Também usa o termo grego sim, porém associado a outro termo, tônus, síntonos. Tônus é um modo de fazer, é o tom. Então, sintonia significaria fazer no mesmo tom, usar a mesma frequência, estar na mesma frequência. É um conceito mais amplo que o de sincronia. Sincronia é estar ao mesmo tempo. Estar na mesma frequência é alguma coisa muito mais abrangente. Vejamos isto pela definição usada na física. Na física, é o estado de dois sistemas vibrando na mesma frequência. Repete aqui o foco na frequência. Frequência o quê? Frequência de onda, frequência de uma oscilação, frequência de uma vibração. Quantas oscilações acontecem por segundo? É uma medida de frequência. Esse conceito ele é tão abrangente que ele foi apropriado e é usado de forma figurada, por exemplo, para definir um estado de harmonia, de conexão ou de afinidade entre duas ou mais pessoas, objetos ou ideias. Pode ser um modo semelhante de pensar, de sentir, de fazer. Estamos em sintonia agora, porque nós todos estamos com a mente voltada para tentarmos entender esses fenômenos e depois descobrirmos se eles são aplicáveis a fenômenos espirituais. Isso define entre nós, tende a fazer com que, como já vimos antes, nossas mentes e nosso batimento cardíaco sincronizem e, estamos indo além, sintonizem nesse mesmo interesse. Então, sincronia tem a ver com simultaneidade, é o fator tempo que importa. Já a sintonia tem a ver com semelhança.
As moças, nessa imagem, estão marchando de forma sincronizada. Seus movimentos são simultâneos. Esse professor de física, no GIF da direita, ele está comprovando um fenômeno de sintonia entre a vibração do diapasão que está sendo acionado à esquerda com o diapasão da direita, que recebe aquela vibração, está sintonizado com ela, absorve e transmite esse movimento para a bola. Nós veremos isso com mais detalhes à frente. Vamos começar primeiro com algo bem mais corriqueiro no nosso dia a dia, principalmente para a turma da antiga. Nesse instante, estamos todos cercados de ondas de radiofrequência por tudo quanto é lado. Ondas de rádio, ondas de TV, ondas eletromagnéticas em geral, ocupam espaço à nossa volta, passam através de nós e nós não temos sistemas capazes de percebê-las. Mas, se alguém tiver um radinho, com a sua anteninha funcionando, essa antena consegue captar todos esses sinais. Todas essas ondas eletromagnéticas batem na antena e produzem os seus efeitos. Vamos colocar um radinho à moda antiga, que é mais fácil de ilustrar. O pessoal com mais de 60 anos já deve ter rodado muito esse botão aí, buscando sintonizar uma estação. Aí nós temos um ponteiro mecânico, é uma cordinha que está ali dentro. Quando você mexe o rádio, esse ponteiro se mexe com uma cordinha. Mas outros circuitos elétricos e eletrônicos são acionados. De forma que ele torna-se capaz de captar a onda de rádio da estação que nós desejamos. Mas para isso há uma condição. Ele tem um sistema ressonador. Quando se mexe no botão, nós estamos variando a capacitância desse sistema, de forma que para cada posição, esse sistema passa a vibrar, a ter uma corrente elétrica numa frequência determinada pela posição do botão. Se a frequência de vibração desse circuito elétrico coincidir com a frequência da rádio que nós estamos buscando, nós vamos captar com maior intensidade o sinal dessa rádio e ele vai se sobrepor aos outros sinais. Esses radinhos antigos pegavam muito estática, as estações se confundiam, às vezes pegava uma e outra. Modernamente, os circuitos evoluíram muito, essa sintonia é praticamente automática e mal se consegue pegar interferências de outras estações ou estática. Mas a sintonia é a mesma. Ela é necessária para que nós possamos fazer a seleção entre as diversas estações cujas ondas estão circulando à nossa volta. Esse é um fenômeno de sintonia. Mas esse fenômeno de sintonia só é possível se houver um outro fenômeno acoplado. Digamos que nós sintonizamos nesta rádio, FM 88 MHz. O botãozinho lá parou na posição exata em que o som dessa rádio prepondera em relação às outras. Terminamos a nossa sintonia. Isso está acontecendo porque há um fenômeno chamado de ressonância associado. A onda do rádio que chega, a onda da estação de rádio, frequência modulada, uma radiofrequência modulada, que chega até o receptor deste rádio, por ressonância, ela induz uma corrente elétrica que é amplificada, transformada, filtrada. O fenômeno é muito complexo, não vou entrar em detalhes aqui. Em verdade, o que chega é uma onda eletromagnética associada a uma onda de radiofrequência, associada a uma onda de alta
audiofrequência. As duas são filtradas e seguem para um alto-falante onde se escuta o som original. Vamos explicar de outra maneira, e vamos explicar de várias maneiras, para que isso possa ficar no sangue. E o fenômeno de ressonância não é muito fácil de explicar naquele exemplo anterior, porque é um circuito eletrônico, nós vamos falar aqui de eletrônica, porque nós nos comprometemos a não entrar em detalhes excessivamente técnicos. Então vamos pegar algo bem mais lúdico. Todo mundo conhece, todos nós passamos pela infância e conhecemos um balanço. Este balanço é um sistema oscilatório. A moça que está no balanço vai e vem, numa certa frequência. O que é uma frequência? É a quantidade de idas e voltas que ela faz por minuto. Digamos que ela vai e vem, fecha um ciclo a cada 10 segundos, ou 10 ciclos no minuto. Essa é a frequência de oscilação dela. Essa frequência depende do homem que está empurrando ela. Se ele empurrar mais rápido, ela consegue fazer 30 ciclos por minuto? Não. Essa frequência é dada pelas equações que regem esse movimento. Isso aí é um movimento pendular. Ele depende do comprimento da corda, depende do peso da moça, depende do atrito lá em cima da corrente, se tem ou não tem um rolimã, ou se simplesmente se atrita contra uma argola. Então, há um conjunto aí de variáveis que vão definir a frequência com que naturalmente ela balança. E aí nós vamos já trazer um conceito de frequência natural. É comum isso. É comum que sistemas à nossa volta entrem em oscilação, porém numa frequência na qual ele pode oscilar. Significa que haverão outras frequências que não são compatíveis com aquele sistema. Então, essa moça aí não vai vibrar, não vai oscilar 500 vezes por minuto. Até porque antes disso ela se jogaria para fora do balanço. Nem o homem que está empurrando ela conseguiria isso. O que ele consegue? Ele espera ela chegar até o ponto mais alto e aplica uma força nas costas dela ou na base do balanço. Para quê? Para compensar a energia perdida por atrito. Se ninguém estiver repondo essa energia, ela vai oscilar cada vez menos até parar. O que está mudando então? Está mudando a amplitude, vamos traduzir, a altura com que ela está oscilando. A aplicação da força feita pelo homem varia não a frequência natural do balanço, mas varia a amplitude, se ele vai mais alto ou vai mais baixo. Mas a velocidade a gente tem aquela sensação que é mais ou menos a mesma e que é definida por aquelas outras variáveis que nós já explicamos. Vamos ver o que a física diz. É um fenômeno de ressonância que nós estamos desenvolvendo aqui agora. Ressonância, a própria palavra diz, ressoar, soar novamente. Soar como vibrar, vibrar novamente. A ressonância é um sistema está vibrando e induz essa vibração em um outro sistema que seja capaz de vibrar da mesma maneira, ou seja, na mesma frequência, ou seja, que esteja em sintonia com ele. Aí nós temos o fenômeno de sintonia resultante de uma ressonância, ou o inverso. Ressonância está definido como fenômeno em que um sistema vibratório, pode ser, por exemplo, aquela estação de radiotransmissão modulada, na nossa, que nós queremos escutar, ou pode ser uma força externa, o homem aplicando um empurrão sobre o balanço. Então, fenômeno em que um sistema vibratório, a torre da estação de rádio, ou uma força externa, o braço do homem empurrando a moça, conduz outro sistema a oscilar com maior amplitude. Outro sistema. Que é o outro sistema da estação de rádio? É o nosso radinho. Qual é o outro sistema desse balanço? O balanço, é a moça balançando. Então, um sistema vibratório induz outro sistema a vibrar também, porém com amplitude cada vez maior. O fenômeno de ressonância ele é acumulador, ele é acumulativo.
Se esse homem aplicar sempre uma força constante e maior que a força de atrito, a tendência é ela ir cada vez mais alto. Mas vai na frequência específica desse balanço, que é a frequência natural do balanço, também chamada de frequência ressonante. Logo, para que haja sintonia, é preciso que quem atua sobre o balanço, o braço, esteja sintonizado na frequência natural do balanço. Se esse homem empurrar forte demais, não dá certo. Se for fraco demais, não dá certo. Nós estamos tão acostumados, nem percebemos que nós nos regulamos a frequência natural do balanço. Se essa moça vai e volta 10 vezes por minuto, o homem está empurrando ela 10 vezes por minuto. Os dois sistemas estão oscilando com a mesma frequência, que é a frequência natural do balanço. E a amplitude tende a crescer. Vamos repetir isso com outro exemplo para ele ficar mais perceptivo. Um bem conhecido, um violão. Quando o músico dedilha a corda de um violão, ela entra em oscilação, ela vibra. Nós estamos vendo aqui em câmera lenta as cordas vibrando. Então, quando ela vibra, ela transmite para o ar à sua volta uma onda sonora, uma onda de pressão, porém muito baixa. Se nós dependêssemos apenas do som emitido pela corda, sem nenhuma outra ajuda, seria muito baixo até para se escutar. Mas este violão tem um sistema de amplificação, um ressonador, uma caixa de ressonância, que é o corpo do violão. Essa caixa de ressonância, ela faz ressoar o som da corda. Soa novamente, veja o nome, ressonância, soar novamente, vibrar novamente. E ao fazer vibrar novamente, ela amplifica este som. Então, um ressonador é um instrumento que transmite, propaga, reforça ou ressoa sons. A caixa do violão amplifica o som emitido pela corda do violão, desde que os dois estejam em sintonia, ou seja, vibrando na mesma frequência. A caixa do violão, ela é estruturada para poder ter uma frequência natural compatível com as frequências das cordas. Então, ela está em sintonia com a frequência da corda, o fenômeno de ressonância acontece, ela capta esta onda sonora e amplifica esta onda sonora graças ao fenômeno de ressonância, soar novamente. Vamos a outro exemplo. Antes disso, uma outra definição que explica melhor, agora que nós já entendemos um pouco a coisa, de forma mais pela física, mais científica. Ressonância. Processo de transporte de energia de um sistema oscilante, o homem balançando o braço para empurrar a mulher, a estação transmissora de TV ou de rádio, em uma frequência própria, a frequência com que essa estação está transmitindo, para outro sistema que oscila na mesma frequência. Então, nós temos um transporte de energia. A energia aplicada pelo homem é transportada para o balanço para repor a perda por atrito. A energia, a potência, lá na estação de transmissão de rádio, ela chega até o nosso aparelhinho e circuitos internos amplificam esta frequência, esta amplitude da frequência. A frequência tem que ser a mesma, certo? Então, de um lado, um sistema qualquer emitindo ondas numa certa frequência, do outro lado, um outro sistema capaz de oscilar na frequência de quem está emitindo e recebendo por ressonância e amplificando a sua amplitude.
É o caso do exemplo daquele professor. Temos aqui um sistema de diapasão acoplado numa caixa de ressonância para ampliar esta vibração. Temos uma baquete, o professor deu uma pancada no diapasão. Quando ele deu a pancada, ele transmitiu energia mecânica para o diapasão. O diapasão começou a vibrar e emitiu um som. Digamos que seja um Lá, emitiu um Lá. Mas essa vibração foi transmitida pela caixa e amplificada, para que isso vá mais longe. Se, do outro lado, pusermos um outro diapasão, porém em outra frequência, isso aqui é um Lá, isso aqui é um Si, não vai acontecer nada. Porque o sistema receptor não é capaz de vibrar na frequência do sistema emissor. Mas nós tivemos aqui um outro Lá, um diapasão igual, o receptor consegue, por ressonância, absorver a energia mecânica e empurra a bola. Então, a energia dada pelo professor ao aplicar uma pancada com a baquete acaba chegando na bola e a bola oscila também. Do professor para a baquete, da baquete para o diapasão, por ressonância para o outro diapasão, que vibra com a bola encostada nele e a bola se desloca. Assim. Observe. Agora, dá um retardozinho, porque demora um pouco a chegar lá, e aí a bola também vibra. Agora, ele vai dar outra pancada, dá o retardo, e a bola vibra. Então, um sistema emissor, um sistema receptor. Os dois sistemas na mesma frequência. Vibrando na mesma frequência. Quantas vibrações por segundo? Quantos hertz? Não importa quanto seja, o Lá é o Lá. Mas nós temos então o fenômeno de sintonia. Se o diapasão não vibrar na frequência do primeiro, não vai acontecer nada. E ressonância, onde a energia transmitida de um lado chega no outro e movimenta a bola. Mais um exemplo. Nossas cordas vocais. Eu estou aqui falando, aplicando energia ao ar que passa pelas minhas cordas vocais, criando ondas de pressão e isso emite um som. Esse som chega ao ouvido de alguém que esteja perto, não vou nem me preocupar aqui com a transmissão por internet, e o sistema auditivo faz o efeito inverso e nós identificamos que som é esse. Tem uma energia envolvida nisso. Nós consumimos energia para falar. E essa energia se propaga. É possível ver, às vezes, o efeito da energia sonora vibrando certos objetos. Por exemplo, uma taça de cristal. Uma taça de cristal fina. Está aqui do lado esquerdo, uma taça de cristal bem fina. Quando a energia IQ, atenção, é muito importante isso, capaz de vibrar na mesma frequência do som que eu estou emitindo. Na verdade, nós vamos regular o som que nós estamos emitindo para acertar a frequência da taça, frequência natural da taça, aquela que ela consegue. Dá para ver que ela começa a se movimentar, a abrir, a boca da taça vai abrindo, até que abre tanto que quebra. Por que isso? Agora entra a ressonância, que é a transmissão de energia, que vai aumentando a amplitude da vibração da taça até não suportar mais. Isso lembra o balanço. No balanço, o que vai acontecendo é o quê? A moça vai cada vez mais alto. Ela vai absorvendo a energia que foi aplicada pelo homem ao empurrar o balanço, e isso vai aumentando a altura em que ela sobe no balanço. No caso da taça, nós vemos as bordas se afastando cada vez mais, até que chega um ponto que ela não suporta e quebra. Ah, isso é fácil fazer. Eu vou lá na cristaleira pegar uma taça e vou arrebentar. Não arrebentou, então não é verdade? Não é fácil, não. É difícil, não é qualquer um que consegue. E a taça também, não é qualquer taça, não. A taça tem que ter uma certa fragilidade. Senão, a energia que chega até ela não é suficiente para quebrar. Não vamos fazer isso com um copo de geleia que não funciona de jeito nenhum. O negócio não vai vibrar dessa maneira. Até porque a sua frequência também natural não é a mesma.
Mas foi feito tem um programa de TV que se chamou Um Cantor, e ele conseguiu emitir um som de 105 decibéis. É outra coisa importante. Cantar baixinho não faz nada. Porque a energia, eu estou cantando baixinho, eu estou passando pouca energia para a taça. E aí ela não quebra. Esse cantor teve que chegar a uma altura de 105 decibéis. Na nossa conversa normal, o som da voz humana fica em 50, 60 decibéis, ou seja, ele dobrou a altura da voz. Ele cantou com o dobro da altura de uma voz de conversa normal. Aí ele transferiu tanta energia para a taça que ela oscilou tanto que não resistiu e quebrou. Mas, de novo, nós temos um órgão receptor. Nesse caso, quem fez o ajuste de frequência foi o órgão emissor, o órgão emissor que se ajustou na frequência natural de vibração da taça. A taça entrou em sintonia com essa vibração e, por ressonância, acumulou energia até quebrar. Mais um exemplo. Nosso radinho, de novo, já sintonizado. E o sistema de diapasões também sintonizados. Quando a baquete bate no diapasão, ele emite uma onda sonora, e essa onda sonora chega no outro diapasão, o diapasão vibra, e já vira esse circuito. Da mesma forma, a estação de rádio, emitindo ondas de radiofrequência moduladas, que chega no rádio que foi sintonizado com a mesma frequência e se escuta o som do rádio, o som da música. É só um resumo dos dois exemplos que já foram dados. Assim, claro, esqueci de mostrar que se não houver essa transmissão, essa onda passando, saindo da estação, chegando no rádio, nada vai acontecer, claro, né? Então nós temos o quê? Energia sendo transferida daqui para cá. Energia sendo transferida daqui para cá. Desde que eles estejam sintonizados na mesma frequência. Então nós temos o quê? Dois requisitos, duas condições, sintonia e ressonância. Se não estiverem sintonizados, nada vai ocorrer, o rádio não vai tocar, a bolinha não vai se mexer. E é preciso que haja a ressonância. A ressonância vem naturalmente, vem a reboque da sintonia. A ressonância vai amplificar e vai fazer com que a energia recebida se acumule até quebrar a taça ou ter outros efeitos. Bem, pensando nesse resumo que foi mostrado aqui agora, vamos dar o toquezinho da questão espiritualista. Existe um livro muito conhecido, psicografado por Chico Xavier e escrito por André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, onde ele diz o seguinte: o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência. Ele juntou aqui vários conceitos da física. Pensamento vibra, então o pensamento é uma onda. O cérebro pensa e emite uma onda mental, uma onda de pensamento. E essa onda de pensamento, se é uma onda, tem uma frequência. Isso é o que ele diz. Aí, a gente pega o conceito da física de sintonia e ressonância e diz, poxa, mas se esse é um emissor, se tiver alguma coisa, algum receptor perto que consiga vibrar na mesma frequência desta onda mental, vai ter um fenômeno de ressonância e alguma coisa vai acontecer. Por quê? Observem que nós vimos ondas mecânicas, no caso do diapasão, uma onda de pressão. Nós vimos ondas eletromagnéticas, no caso da onda de rádio. Tá? Basta ser uma onda para acontecer o fenômeno de sintonia e ressonância. Tem ondas que se transmitem no vácuo, tem ondas que precisam de matéria para se transmitir, em todos eles isso não vai acontecer. André Luiz não diz aí que tipo de onda é uma onda de pensamento. Ele não está dizendo que é uma onda eletromagnética. Pode ser que seja numa frequência que nós nem sonhamos em medir. Mas ele não diz qual é. Mas se é uma onda, a física diz que, para todas as ondas conhecidas, havendo um emissor e um receptor, acontecerá essa transferência e o fenômeno de ressonância.
Ah, mas o que é uma onda? Não vamos entrar nisso. O compromisso foi não entrar nisso. É só o jeitão aqui. Uma onda tem que ter uma amplitude, um comprimento, uma frequência, tem equações definidas, etc. Não vamos entrar nisso agora. Mas ao preparar esse estudo, eu lembrei que eu já havia feito um estudo em outra ocasião de ondulatória. Mas ondulatória também para leigos, física ondulatória também para leigos, para tentarmos entender os fenômenos espirituais. Pelo menos para tentarmos, ou criticar e dizer que não tem nada a ver. Tá? A ideia, a gente tem que conhecer a ciência e saber o que se diz no campo da espiritualidade. É possível, a analogia é pobre, a analogia é forte, ou o fenômeno conceitualmente é equivalente. Então nós temos que conhecer um pouco da parte da ciência, da parte científica. Mas esse estudo que eu fiz não foi muito produtivo porque não foi suficientemente conceitual. Ele era mais difícil, um pouco mais difícil. Então, eu pensei no seguinte: vou recuperar esse estudo. Normalmente, todos esses vídeos que estão aparecendo no YouTube, eles são apresentados para uma audiência ao vivo, pela internet, mas ao vivo. Faz uma vídeo reunião e isso é apresentado. Nós não faremos uma vídeo reunião ao vivo para esta parte eminentemente física e de um pouco maior profundidade e dificuldade. Mas nós vamos postar isso também no YouTube com essa ressalva bem no início. Esse estudo aqui, ao contrário dos demais da série, ele traz conceitos com um pouco mais de profundidade, embora com poucas equações, para explicar a parte da física ondulatória. Quem quiser se aprofundar terá facilidade maior para depois aplicar esses conceitos no campo da espiritualidade. Quem não quiser, não precisa. Por isso, repetir muito os exemplos de aplicação de sintonia e ressonância, para que eles pudessem entrar no sangue da gente e depois nós podermos interpretar se existe ou não correspondência entre os exemplos que foram apresentados e os exemplos que serão apresentados no campo da espiritualidade. Mas por hoje, nós ficamos aqui. A continuação, que será justamente mostrar os fenômenos da espiritualidade e resgatá-los da física, para ver se é possível associá-los ou não, fica para a segunda parte desse estudo. Muito obrigado e até lá.